Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Carlos Matias, somos professor de Teologia e de Língua Portuguesa e Literatura. Você está no canal EBD e Teologia com Carlos Matias e vamos trabalhar a lição de número 7. Roda o vídeo! Muito bem, pessoal, lição de número 7. Olha aí o título na tela. Olha aí. Cristo é a nossa reconciliação com Deus. Vamos partir agora para o tópico 1, item 1. Já vamos partir logo para o conteúdo. Olha o que diz aí o tópico 1. Cristo desfez a inimizade entre os homens. Item 1. A parede de separação entre os homens. Trata-se de uma analogia com as muralhas do templo em Jerusalém. A estrutura da construção revela o exclusivismo religioso do judaísmo. Entre o santuário e o átrio dos gentios havia um muro de pedra com a proibição de acesso aos estrangeiros. O extremismo judaico, quanto a esse aspecto, levou Paulo à prisão quando ele foi acusado de permitir um grego ultrapassar essa barreira. Voltem aqui para mim. Raciocine aqui comigo. Vocês estão percebendo que está claro, certo? Entre este átrio ou átrio dos gentios e, vamos botar aqui, pode-se dizer assim, um lugar santo. E esse muro, certo, de separação, ele vai entrar no Novo Testamento de maneira metaforizada. É importante você entender isso. Olha a linguagem cultural bíblica. Quando o comentarista ele faz alusão ao exclusivismo ele bota a palavra muro, certo, das muralhas de Jerusalém, os muros que fazia a separação entre o átrio dos gentios, que eram os gentios, pessoal. Gentios eram aqueles que não eram descendentes de Abraão, sanguineamente falando, não era descendente. Eram chamados de gentios. Só que, olha que linguagem paulina que Paulo vai usar lá na frente. Barreira de separação, a expressão separação, que vocês vão vasculhar ainda hoje aqui comigo. Mas compreendam o aspecto cultural, certo? As paredes da separação. O comentarista botou no tópico 1, item 1, usando esse aspecto cultural judaico. O que é o exclusivismo do judaísmo? Vocês estão lembrados da lição anterior que existia a circuncisão, que era uma forma de consagração, santificação externa, visível para Deus? Era praticamente o pacto que estava sendo praticado, certo, pelos homens por ordem divina. Bom, os judeus tinham também seus rituais. Tinha outros rituais. Esses rituais faziam distinção entre judeus e gentios, de maneira tal que os judeus agora criaram na mente que somente eles seriam salvos. Somente eles tinham a graça de Deus. Então isso levou à ideia de exclusivismo do judaísmo. É bom que vocês grifem essa expressão, exclusivismo do judaísmo, que os judeus, eles só acreditam, exclusivismo do judaísmo, só acreditam no Antigo Testamento. E esse termo Antigo Testamento não é usado por eles. Eles chamam o Antigo Testamento de quê? De Tanakh. Tanakh, certo? Eles não aceitam outro livro, somente a Tanakh. Era o exclusivismo judaico. Se você pega uma Bíblia dessa
E você vai mostrar o Novo Testamento para o judeu ortodoxo. Ele não crê não. O Novo Testamento não, ele só crê até Malaquias. De Gênesis a Malaquias, que eles chamam isso de Tanakh. Certo? Então, havia uma barreira enorme de separação, que era física e era também na crença espiritual deles. Mas fisicamente eles lutavam nos seus rituais litúrgicos, no santuário, aquela muralha que separava o lugar santo do átrio dos gentios. É essa linguagem, parede de separação que existia, que Paulo vai usar no contexto neotestamentário. Vejam só, olhem aqui para a lição, tópico 1, item 2. Olhem aqui. A derrubada da parede de separação. O apóstolo declara que em Cristo foi derrubada a parede de separação que estava no meio. Observe capítulo 2, verso 4, da carta 14 aos Efésios 4b. Essa barreira era tanto literal como espiritual, mas por mérito da cruz de Cristo, a divisória foi rompida. Assim não somos mais forasteiros, mas somos da família de Deus. Temos acesso à presença do Pai. E pelo sangue de Cristo temos livre entrada no santuário de Deus. Hebreus capítulo 10, verso 19. Olha aqui para mim. Olha aqui para mim. Vê se vocês conseguem entender. Vocês estão lembrando que em capítulo 1, verso 18 em diante de João, a Bíblia não vai dizer assim: a lei foi dada por Moisés, mas a graça veio por intermédio de Cristo. A graça, o favor merecido. Preste bem atenção. Vocês estão lembrados? Vamos procurar entender o que é essa ideia derrubada de parede de separação. Vocês estão lembrados que havia judeus e gentios no globo terra? As nações eram divididas em judeus e gentios. Judeus descendentes de Abraão, os hebreus, vamos botar aqui os hebreus, né, que é mais genérico, os hebreus, e havia os gentios, povos que não eram descendentes de Abraão. É importante a gente começar a entender alguns parâmetros aí. Quando Cristo se manifesta, ele já veio dando indícios claros, nítidos, que estava derrubando as paredes da separação entre judeus e gentios. Vamos lá. Quando Cristo disse bem assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Isso foi no ministério terreno. Você anota aí, João capítulo 14, verso 6. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Ele está dizendo, esse ninguém, esse pronome, é um pronome até, podemos dizer assim, indefinido. O ninguém ali no texto de João 14, 6. Ninguém, ele está dizendo que não é de exclusividade de judeus, judaica e nem gentios. Ele está dizendo ninguém, genérico. Nenhum ser humano chega até Deus se não for por ele. Então Jesus já estava deixando nítido, patente, claro, que ele já estava quebrando certas barreiras de separação. Porque ninguém, não é só os judeus, ninguém vai ao Pai se não for por ele. Ok? Vamos lá. Vocês estão lembrados agora, vocês vão anotar aí o capítulo 19 de João. Também a crucificação. Quando Cristo morreu, o que foi rasgado de alto a baixo? O véu. O véu. Observe que João Leitão de Melo, no seu livro de tipologia bíblica, ele diz que, ele cita Flávio Joséfo. Flávio Joséfo diz que um boi saudável não rasgava aquele véu. Quando Cristo morre,
O véu foi rasgado de alto a baixo. Olha, aquilo era um indício claro da parede da separação que estava sendo quebrada por Cristo na cruz. A cruz, um divisor de águas. Aí a Bíblia diz que o véu foi rasgado de alto a baixo, quando ele disse, estar consumado. Aí o véu do templo se rasgou. Anote aí a primeira verdade. Por que que o véu do templo foi rasgado de alto a baixo? Para mostrar aos judeus que Deus, que é soberano, o que salva qualquer ser humano, está em cima e não embaixo. Segundo, por que o véu foi rasgado de alto a baixo? Para mostrar para os judeus que o Cristo que estava executando a salvação na cruz, ele é de cima e não é de baixo. Terceiro, por que que o véu foi rasgado de alto a baixo? Porque o Espírito Santo, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, ele veio de cima e não veio de baixo. Quarto lugar, por que é que o véu foi rasgado de alto a baixo? Porque todo o projeto de salvação nunca veio de baixo, veio de cima. Então o véu teria que ser rasgado de cima para baixo. Anotou aí? Reforça isso aí. Aí Hebreus, capítulo 10, verso 19, diz que Cristo deixou livre a entrada do santuário para termos comunhão com Deus. Certo? Mas vamos compreender essas situações. É por isso que Paulo diz em 1 Timóteo 2,5 que há um só Deus e um só mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo, homem. Pessoal, vocês estão ouvindo o barulho aí dos cachorros aí da rua perturbando? Não ligue para isso não, viu? Vamos lá? Vamos lá. Escute bem, ó. Tópico 1, item 3. O conceito da lei dos mandamentos. Vamos para a lição? Olha aqui para a lição. Olha aqui. Olha a tela. O conceito da lei dos mandamentos. A compreensão desse conceito repousa na visão tripartida da lei mosaica, moral, cerimonial e a civil, que na verdade são três esferas da mesma lei. A lei civil diz respeito ao israelita como cidadão. A lei moral permanece em vigor como padrão de conduta, mas não como meio de salvação. E a lei cerimonial é citada como sendo a circuncisão, sacrifícios, aí ele botou aí comida, observem que ele colocou aí e bebida, dias de festas, lua nova e sábado, conforme Colossenses capítulo 2, verso 11 e ao verso, podemos dizer assim, ao 16. Vamos lá, olhem aqui para mim. Olha aqui para mim. Era uma lei só, mas tinha três esferas. A esfera civil, a esfera moral e a esfera litúrgica, podemos dizer assim, ou cerimonial. Normalmente, abro um parênteses aí, normalmente quando Paulo faz crítica que nós não somos justificados pelas obras da lei, seria a cerimonial, as cerimônias da lei, as obras da lei, é tudo processo de cerimônia. Aquilo ali, ó, acabou-se, ficou para trás, não existe mais, certo? A lei moral, ela está no aspecto do Novo Testamento, da nossa vida cotidiana, todos os dias, certo? Agora, é importante agora você abrir a mente. Quando Paulo, ele frisa Colossenses capítulo 2, verso 11 e o verso 16, do 11 ao 16, mas precisamente no verso 15 e 16, ele diz assim: não julgueis pelo comer, nem pelo beber, nem pelos dias de festas, nem pela lua nova e nem pelo sábado. Porque tudo isto, olha agora, tudo isto são sombras. Sombras dos bens vindouro.
Ele está dizendo que tudo aquilo ali era cerimônia, era sombras que apontavam para o futuro. Apontava para o futuro. Então, é imprescindível você observar. É aonde os adventistas se perdem. Porque Paulo coloca também o sábado no aspecto de sombras dos bens vindouros. Apenas isso. Certo? Então, esse processo cerimonial da lei para nós não serve mais. Nós não precisamos de um cordeirinho, de um candelabro, de uma pia de bronze, de um altar de holocausto, de um sacerdote que entre lá no Santo dos Santos ao nosso favor. Nós não precisamos de um altar do incenso, não. Uma vez que Cristo morre na cruz, Paulo explica que as sombras, tudo aquilo ali, certo, ficou para trás. Inclusive o sábado. Certo? Colossenses capítulo 2, leia do 11 até o verso 16. Para você entender. Tópico 1, item 4. Agora, olha aí. Olha aqui. Tópico 1, item 4. A revogação da lei dos mandamentos. A eliminação das barreiras que dividiam os judeus e gentios se deu pela revogação da lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças. Colossenses capítulo 2, verso 15, parte B. Essa revelação não contradiz o que Jesus disse. Não vim para revogar, mas para cumprir a lei. Mateus 5, verso 17. Visto que ao entregar seu corpo para ser crucificado, Cristo cumpriu a lei, oferecendo-se como sacrifício em favor de ambos os povos, conforme está escrito em Hebreus, capítulo 7, verso 27. Desse modo, a revogação aqui aludida é a da lei cerimonial. Sublinha isso aí, gente. Lei cerimonial que resultava em separação entre judeus e gentios. O ato de Cristo oferecido a Deus em cheiro suave aboliu a necessidade dessas ordenanças ritualísticas e assim a inimizade foi desfeita. Volte aqui para mim, volte aqui, por favor. Olha como é simples e você tem que interpretar. Todas as vezes que Paulo diz que nós não precisamos da lei, entendam isso, é a lei cerimonial. Não é a lei moral. É a esfera cerimonial. Professor, por que a esfera cerimonial? Vamos lá. Porque eu já expliquei no tópico anterior, no item anterior. Você não precisa de cordeirinho, de sacrifício, de candelabro, de santo dos santos e por aí vai. Não. Tudo isso desagou da pessoa de Cristo. E Cristo cumpriu a lei. É óbvio, ele morreu como um cordeiro. O cordeiro teria que ser morto. É óbvio. Eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, morreu como um cordeiro. Certo? Então, a lei cerimonial ficou para trás. Passado. É isso que você tem que interpretar. Que quando Paulo faz crítica à lei que não nos justifica, é o processo cerimonial. E isso vocês têm que entender, para não gerar interpretação equivocada. Ok? Tópico 2 da lição. Item 1. Acompanhe comigo aqui na lição. Tópico 2 diz assim: pela paz, Cristo fez um novo homem. Item 1. O conceito bíblico de paz. De forma geral, paz é a descrição de boas relações. Atos 2, 24, verso 2 e 3. Do fim de o conflito, Lucas 14, verso 32. Do estado de tranquilidade, 1 livro dos Reis, capítulo 4, verso 24. E de uma qualidade espiritual, Gálatas 5, verso 22. Na passagem a preço, o apóstolo ressalta a paz conferida por meio de Cristo. Sua morte na cruz desfez a nossa inimizade com Deus e com os homens, tornando possível a reconciliação entre ambos e promovendo assim a paz. Colossenses capítulo 1, verso 20. Olhem aqui para mim. Voltem aqui para mim. O comentarista fez um esboço fantástico aí, nesse tópico.
Observe que ele fez uma boa descrição da palavra paz. E aí você vai enumerando, sistematizando, e que você vai fazer um aspecto, uma síntese aí fantástica, porque essa paz, ela só existe fundamentada em quê? Qual é a base? A cruz de Cristo. Colossenses 1:20. E é interessante que Paulo, quando escreve aos Colossenses, ele diz que Cristo pegou uma cédula da dívida que era contrária a nós. Ele pegou essa cédula e encravou ela na cruz. E vê se você consegue compreender todo esse esboço que o comentarista fez da palavra paz. É isso que é o aspecto de um crente salvo. Agora, qual é a base de tudo isso? A cruz de Cristo. E sabe o que é que você pode refletir em cima disso aí? Que na cruz de Cristo, para esta paz surgir, ele estava na cruz desfazendo em nós as obras do diabo. Se você ler Hebreus capítulo 2, verso 14 e o 15, vocês vão perceber que Cristo, com a sua morte na cruz, aniquilou aquele que tem o império da morte, a saber, o diabo. Então, para que a paz viesse predominar, era necessário Cristo desmontar as obras do diabo na cruz. Então a cruz é um fator chave do início da vitória do cristianismo. E o triunfo final é a ressurreição. E eu quero indicar a vocês livros que tratam muito bem disso, pessoal. Certo? Teologia Sistemática da CPAD, a branca, aquela pentecostal. Eu sugiro a vocês que vocês comprem Evidências da Ressurreição de Cristo, de Josh McDowell. Eu sugiro que vocês comprem justamente esses materiais aqui, ó. Comprem. É fundamental. Nós entendemos aspectos histórico-culturais e apologéticos da cruz de Cristo. Porque tem um bando de hereges que ainda bebe de fontes antigas, fontes contraditórias, que diz que Cristo, quando estava na cruz, como um coitadinho, o diabo estava batendo zabumba no inferno. Isso é uma mentira, isso é uma heresia. Isso é uma heresia. Isso é desmontar a eficácia da morte de Cristo na cruz. Certo? Então compreendam isso aí. Vamos para o tópico 2 agora. Item 2. Olhem lá comigo. Cristo é o motivo da nossa paz. Paulo declara que Cristo é a nossa paz. Capítulo 2, verso 14 aos Efésios, parte B. Essa expressão aponta para uma conotação mais profunda, pois Cristo não é apenas o autor da paz, mas literalmente a nossa paz. Isso implica o conceito de comunhão espiritual, ou seja, Cristo habita em nós, sendo Ele mesmo a nossa paz. João capítulo 14, verso 23 ao 27. Desse modo, essa paz repousa na igreja, entre o crente em Deus e entre judeus e gentios, agora um único povo em Cristo Jesus, conforme diz Efésios 2,14, parte B. Olhem aqui para mim, eu quero focar em você, que Cristo, certo, é o motivo da nossa paz, é Cristo, certo? Ele é a fonte. Bota aí Cristo como a fonte, ok? Agora olha que interessante. Judeus e gentios que eram inimigos, a morte de Cristo na cruz e a paz de Cristo unificou judeus e gentios. Vamos supor, um judeu ortodoxo se converte hoje ao cristianismo. Ele continua sendo judeu da religião do judaísmo? Ele é judeu pela corrente sanguínea, não é? Mas na fé, ele passa a ser agora cristão. Ah, mas ele é judeu. Judeu pela descendência de Abraão. Enfim, é hebreu.
Mas na fé ele passa a ser o quê? Corpo de Cristo. É isso que vocês têm que entender, o que Paulo quis dizer, que ele uniu, derrubou a parede, a barreira da separação e uniu judeus e gentios e fez um só povo. Que um só povo é esse que Paulo fala na carta aos Efésios 2, verso 14 em diante? Que um só povo é esse? Igreja, o corpo de Cristo, que tem por cabeça quem? Nosso Senhor Jesus. Na igreja não tem essa história de judeus e gentios. Na igreja é todos membros de um corpo só, que tem por cabeça Cristo. Ou seja, todo judeu precisa se converter ao cristianismo para ser membros do corpo de Cristo. Deu para entender? Ah, mas eu li Romanos capítulo 11 e o 10 e o 11, e eu li que os judeus são salvos. Espere lá. Quando Deus fala que usa com os judeus de misericórdia, e usará com ele de misericórdia, não está dizendo que é para ser salvo, não. Entendam isso. Por que é que o judeu precisa de salvação? Eu vou lhe provar na Bíblia. Primeiro que ninguém, Jesus disse ninguém, ele não disse só os gentios, ele não disse só os judeus, ele disse ninguém vem ao Pai se não for por quem? Por ele. João 14,6. Em Atos capítulo 1, versículo 8, ele disse bem assim, Jesus: vocês vão receber a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós. Ser-me-ei minhas testemunhas. Jerusalém, olha aí, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Se os judeus não precisam da salvação, então por que o evangelho teria que ser pregado em Jerusalém, Judeia e Samaria? É porque Cristo queria unificar um povo só, como o corpo dele, o corpo de Cristo, a igreja. E não essa história de judeus e gentios mais. Outro ponto que você tem que entender. Se o judeu não precisa da salvação, como alguns argumentam, por que é que Paulo, aos Romanos capítulo 1, verso 16, ele diz? Olha o que é que ele diz. Ele diz bem assim: não me envergonhe do evangelho de Cristo. De Cristo. O evangelho de Cristo. Pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. De todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego. Então, judeus e gentios precisam de Cristo. Ok? Tem que raciocinar em cima disso aí. Certo? Tópico 2, item 3. Ó. A nova humanidade formada pela paz. Cristo uniu os povos que outrora, olha que interessante, que outrora se hostilizavam para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. Essa unidade não foi o resultado de algum acordo firmado entre os homens. Ela foi realizada em si mesmo, ou seja, o único modo possível era Cristo. E por meio de Cristo, a partir desse ato, surge uma nova humanidade, a igreja, onde não há circuncisão nem incircuncisão, conforme Colossenses 3,11. Foi Cristo quem criou esse novo povo, fazendo a paz. Nele, as desigualdades foram eliminadas. A acepção de pessoas desfeitas. A etnia e a classe social desapareceram, conforme Romanos capítulo 2, verso 11. Olhem aqui para mim. Isso aqui é simples. Simples. Por que Cristo morreu? Se ele quer unificar os dois povos, gentios e judeus, para formar que instituição? A instituição igreja. Os salvos chamados para fora do mundo, para uma consagração a Cristo, isto é, a igreja. Hoje não tem esse negócio, eu sou judeu, eu sou da religião do judaísmo. Então não é salvo. Eu sou do islamismo, não é salvo. Quem é salvo? Os cristãos autênticos que aceitaram o sacrifício de Cristo. É importante você entender isso. Certo? Tópico 3 da lição, olha aqui comigo na tela. Isso,
Olha o tópico 3, o que é que ele diz aí, ó. Pela cruz reconciliou ou reconciliados com Deus no corpo. Item 1. Cristo se fez maldição por nós. Ser condenado à morte de cruz era um sinal de maldição e de profunda humilhação. Hebreus capítulo 12, verso 2. O réu era açoitado por um chicote de várias tiras de couro, acompanhado de chumbo ou ossos nas pontas. Marcos capítulo 15, verso 15. Em seguida, era obrigado a carregar publicamente sua cruz até o local da execução. João capítulo 19, verso 7. Por essas razões, a cruz era escândalo para os judeus e loucura para os gentios. 1 Coríntios capítulo 1, verso 23. Apesar disso, Cristo suportou a afronta, levou a nossa culpa, entregou seu corpo para a sua crucificação e se fez maldição em nosso lugar. Olhem aqui para mim. É interessante, não é? Cristo nunca pecou. Ele disse em João 8, quem de vós me convence de pecado? Nunca pecou, nunca errou, mas se fez maldição por nós, através de qual instrumento? O instrumento da cruz. A cruz era um sinal de humilhação. Anote aí, 2 Coríntios 5, 21. O que não conheceu pecado, mas se fez pecado por nós, para que nele fôssemos a justiça de Deus aqui na terra. Cristo não conheceu pecado, mas ele se fez pecado. Ele se humilhou. Anote também aí para reforçar Filipenses capítulo 2, verso 8. E ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Agora, o comentarista não deu aí aspecto do açoite, informações culturais. Olha aqui novamente onde você encontra. O patíbulo que Cristo carregou era de 49 a 50 quilos. Quem é que diz isso? Josh McDowell. Certo? Os aspectos da crucificação de Cristo. Os cravos, coroa, os pregos, a madeira, o tipo de cruz. Tanto um fala quanto o outro fala. Comprem esse material porque vale muito a pena. Comprem também a vida diária nos tempos de Jesus. São materiais que vão lhe ajudar, lhe auxiliar. Outro ponto. Tópico 3, olha aqui. Tópico 3, já estamos chegando no final da lição. Item 2. Reconciliados pela cruz de Cristo. Foi o sacrifício vicário, circula a palavra aí vicário, de Cristo na cruz, e sua consequente vitória sobre a morte, que possibilitaram nossa reconciliação com Deus e com os homens, conforme Colossenses 1:20. Nessa perspectiva que Cristo é a nossa paz, que pela sua carne um novo homem foi criado, fazendo a paz, Colossenses 2:15, Efésios 2:15, perdão, e que também evangelizou a paz a vós, proclamando ao mundo as boas novas da cruz. A mensagem da cruz apregoa a paz entre Deus e os homens, isto é, mistério da reconciliação, conforme está escrito 2 Coríntios capítulo 5, verso 18 ao 20. Olhem aqui para mim. A cruz é sinal de quê? De reconciliação. Pode anotar aí. A cruz é sinal de reconciliação. Fundamentado em quê? O texto apropriado é 2 Coríntios capítulo 5, verso 18 e 19. Segundo lugar, para você reforçar nesse tópico 2, item 2. A cruz é divisor de água entre separação e agora comunhão. Saímos da separação para adentrarmos em comunhão com Deus. Por eficácia de quê? Da cruz. Terceiro lugar, a cruz é um sinal nítido do lugar culminante onde Cristo desfez as obras do diabo. A cruz de Cristo. Quarto lugar, por que a cruz é enfatizada nesse tópico 2, 3, item 2? Porque sem a cruz, se Cristo não fosse a cruz,
nós não teríamos possibilidades nenhuma de estarmos aqui hoje vivos. Certo? Porque fomos reconciliados na cruz, tópico 3, item 3. Reconciliados na cruz em um corpo. O apóstolo Paulo reforça que o propósito de Cristo foi o de reconciliar ambos, judeus e gentios, com Deus em um corpo. A ênfase aqui recai sobre a inimizade existente na vertical, isto é, entre os homens e Deus. No versículo 14, o destaque era a inimizade horizontal, que quer dizer entre judeus e gentios, de forma que a reconciliação deve ser duplamente compreendida. As duas inimizades foram desfeitas quando Cristo levou nossos pecados no madeiro, conforme 1 Pedro capítulo 2, verso 24. A ira de Deus, que por causa dos pecados estava sobre nós, foi cravada na cruz. Assim a reconciliação foi concretizada pela cruz, gerando um novo povo, num único corpo, a família de Deus, a igreja de Cristo. Volte aqui para mim. Isso é fato. Cristo na cruz é onde se inicia a história da igreja. A igreja foi iniciada através de Cristo na cruz. E foi inaugurada em Atos 2. Olha, por que Cristo? Pregamos ele crucificado, morte e ressurreição, para mostrar o início da igreja e o início do triunfo do cristianismo. Certo? A cruz de Cristo é uma mensagem estampada, muito nítida. Eu quero mostrar a vocês a conclusão. Olha o que diz a conclusão. Olhem comigo. Conclusão. Em obediência ao plano divino, Cristo supriu as demandas da lei na cruz. Em seu sacrifício derrubou as barreiras e aboliu as ordenanças cerimoniais que serviam de divisão. Por meio da paz conquistada no madeiro, desfez a inimizade, criou uma nova humanidade e reconciliou com Deus. A partir dela, formou um novo povo, a igreja, o corpo de Cristo. Voltem aqui para mim. A cruz de Cristo criou uma nova nação, que é a igreja, o corpo de Cristo, a igreja universal, que são os salvos nos 4 cantos da terra. Já parou para pensar que a cruz de Cristo existe infinitas e infinitas mensagens de Deus? Deus em Cristo te abençoe, que Deus te recompense, compartilhe e Deus vai te abençoar grandemente. Um forte abraço, Deus te abençoe.